me vistes, felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque lhe visto. Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Reverendíssimo Frei Florencio Pecorari, saúdo também a Fraternidade Montalverde, que juntamente com o Frei Florencio são responsáveis de divulgar a devoção a Frei Miguel, a esse beato Frei Miguel, né? Então são a Fraternidade, muitos irmãos e irmãs da comunidade dos Capuchinhos, que aqui vieram, né? Acompanhando o quadro de Frei Miguel e apoiando toda a comunidade local, bem como os nossos diáconos. Queridos irmãos e irmãs, sabemos que a santidade vem de Deus, né? Deus é o santo por excelência. E todos nós somos chamados a essa santidade. Ao longo da história da nossa igreja, muitos cristãos, muitos irmãos e irmãs se colocaram nesse segmento. Frei Miguel foi um desses homens que também se colocou nesse segmento de Jesus. Então, a santidade maior é reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador, é cumprir seus mandamentos e amar o próximo. Se Frei Miguel fez isso, então já é santo. E nós também seremos à medida que vivenciar tudo isso. Então, as nossas preces, orações, é para que a nossa igreja reconheça as virtudes que Frei Miguel teve durante o tempo em que viveu nessa terra. A missão nossa é essa. Todos nós somos chamados à santidade. Uns vivem mais de forma mais visível essa santidade. E por isso a igreja o reconhece e coloca à frente dos irmãos para se colocar como um exemplo de vida, né? O modelo nosso é Jesus Cristo.
Mas cada um de nós deve se tornar o exemplo de vida para cada irmão, para cada irmã. Então, que Frei Miguel alcance esse reconhecimento da igreja e que, de fato, se torne um exemplo de santidade divina, vivida para amar a Deus e servir ao próximo. E tudo isso é sinal de misericórdia de Deus. Quando Deus coloca alguém à frente para se tornar esse exemplo de santidade, é sinal do amor de Deus por nós. Porque Deus nos fala por meio de anjos. Anjos, não aqueles anjos, seres espirituais, mas anjos humanos. Então, cada um de nós pode se tornar um anjo para o irmão. Quando chega o momento importante da sua vida, quando lhe transmite a mensagem de Deus, quando lhe serve um momento de necessidade, então essa pessoa se torna um anjo na vida do outro, né? Se torna um anjo. E tudo isso é bondade de Deus. É bondade de Deus. Então nós celebramos hoje, nesse segundo domingo da Páscoa, esse dia dedicado à misericórdia de Deus. E Deus, em sua bondade infinita, vai agindo com misericórdia, ou seja, com bondade, com paciência, com amor. É misericórdia que parte do coração. Então Deus vai agindo com o coração em relação a nós. Independente dos nossos pecados, independente das nossas limitações humanas, Deus é sempre misericordioso. Deus sempre tem aquela bondade para conosco, aquela paciência para conosco, e vai dando-nos a oportunidade de reconhecer o quanto Ele é misericordioso conosco. Tempo esse necessário para a gente realmente se reconhecer pecador e reconhecer que Deus é tudo isso para nós. Então, celebramos esse segundo domingo da Páscoa. Temos que pedir a Deus que continue sendo misericordioso conosco, paciente, amoroso conosco, porque nós não somos dignos nada disso, mas somos necessitados. Precisamos sim da misericórdia divina para continuar a nossa vida, amando acima de tudo e buscando amar ao próximo como nosso próprio irmão, como irmão que devemos amar e servir a Ele. Então, dos dias desse domingo, nos fala dessa misericórdia de Deus, nos fala da presença de Jesus Cristo que aparece mais uma vez na comunidade, que estava por meio dos judeus trancado. E Jesus aparece nesse primeiro dia da semana. E ali sopra sobre eles a força do Espírito Santo, né, para que os apóstolos tenham a força, a coragem, a sabedoria de anunciar Jesus Cristo. De fato, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra isso, né? A ação poderosa dos apóstolos, né? Onde eles pregavam e a cada dia reuniam-se mais pessoas em torno dos apóstolos. Em torno dos apóstolos. Então, Jesus, por meio do Espírito Santo, é quem nos dá força e coragem para sermos testemunhas do amor de Deus. Então, que ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa vida, essa presença atuante do Espírito Santo se faça, esteja presente em cada um de nós, em nossa igreja, nas pastorais, nos movimentos, para que sejamos testemunhas do amor, da misericórdia de Deus para os irmãos e irmãs com quem convivemos. E que o próprio Jesus Cristo, o ressuscitado, esteja sempre presente na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé, meus queridos irmãos e irmãs, e professemos a nossa fé em Deus, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dono da vida para os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Encorajados por Cristo ressuscitado, apresentemos ao Pai Celeste nossas preces, dizendo:
Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja caminhe no mundo como peregrina de esperança, realize sinais de maravilhas entre o povo e seja fiel à missão que lhe foi confiada por Jesus, rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Para que o coração dos governantes seja tocado e movido para compromisso com a vida digna para todos, sem deixar ninguém para trás, rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Para que o perdão, a reconciliação e a paz sejam vividos nos diversos ambientes da sociedade, a começar das famílias. Rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Para que em meio à realidade marcada pela agressividade potencializada nas redes sociais, nossas mãos se elevem, suplicando a misericórdia de Deus, e se estenda ao próximo com sentimentos de perdão e paz. Rezemos. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Por todos os falecidos, porque celebramos a Santa Eucaristia, inclusive Papa Francisco, para que todos sejam acolhidos por Deus na vida eterna, nós os pedimos, Senhor. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Tudo isso nos pedimos, ó Pai, em nome do nosso Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Canto do ofertório. Em procissão, o pão, meu filho, acompanhado de nossa devoção. O simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa dança, busca ter nossa oferta, nós em nós, ó Deus, vitadores do Redentor. A nossa igreja que vai crescer, a consciência de gesto de homem se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola sobre a celebrar nossa Páscoa, eu vos trazer nossa oferta, fazer de nós, ó Deus, imitadores do Redentor, fazer de nós, ó Deus, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa comunidade reunida em nome de Jesus Cristo ofereça um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcance a felicidade eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa força. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvamos neste dia, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado.
É Ele o verdadeiro Cordeiro, que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a nossa morte e ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando em alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Senhor, a vossa altura, ó Senhor, ó Senhor, a vossa altura, ó Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Ó Senhor, nas alturas, ó Senhor. Ó Senhor, Oração eucarística a primeira. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicando nos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Em comunhão com a vossa Igreja e os nossos bispos, Marconi, José, Josafá, e todos os que guardam a fé católica, que receberam dos apóstolos. Abençoai-vos, Senhor, a nossa fé. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas, e de todos que secundam este altar, dos quais conheceis a fé, a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós nos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus. E eleva a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança de suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos, em primeiro lugar, a memória da Mãe de Deus, da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria. E também a dos santos, e também de São José, seu esposo, e dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisóstomo, João e Paulo, Cosmo e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos, vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar essas oferendas. Recebei-as como um sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão,
Ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, levou os olhos aos céus, a voz, ao Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou esse preciosíssimo cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Senhor, meu Deus, eu creio em vós, mas aumentai-a. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos esse pão e bebemos desse cálice, anunciamos seu a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão de vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão ao céu, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, os oferecemos ao Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, para o pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Pai misericordioso, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos une a um só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Maria da Glória, Ribeiro dos Santos, Iracema Santos Menezes, João Olímpio e Frei Ulisses, que aqui nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedeu repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos a vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alessandro, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águia, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os nossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, não cessai de criar
santificar, vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, estejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a nossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Meus irmãos e minhas irmãs, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor,
do Senhor. Nós até que volte outra vez. Quando amanhecer, o dia eterna, plena visão, ressurgiremos porque nessa vida escondida do pão. Quando amanhecer, dia eterna, plena visão, ressurgiremos porque essa vida escondida no pão. Amor dos irmãos, e nos prepara no céu. Ele é Deus, na caminhada pra Deus. Quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque esta vida escondida do pão. Quando amanhecer, dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque esta vida escondida no pão. Quando amanhecer, dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque esta vida escondida no pão. Oremos. Nós os pedimos, Deus Todo-Poderoso, conceder que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, teremos uma pequena leitura sobre a misericórdia divina e logo em seguida temos um testemunho, sobre o Frei Miguel e depois desse testemunho o Frei Florencio nos dará também a sua palavra. Sentemos-nos. Bom dia a todos. Como hoje é o segundo domingo da Páscoa, o dia em que se comemora a festa da Divina Misericórdia. Então, são duas devoções que Jesus Misericordioso pede para Santa Faustina. E o primeiro é para que recite o texto da misericórdia. Diz o seguinte: recita sem cessar esse texto que te ensinei. Todo aquele que recitar alcançará grande misericórdia na hora de sua morte. Os sacerdotes o recomendarão aos seus pecadores como a última tábua da salvação. Ainda que o pecador seja o mais impedimento, se recitar esse texto uma vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Desejo que o mundo todo conheça a minha misericórdia.
desejo conceder graças inconcebíveis às almas que confiam na minha misericórdia. E agora nós vamos ver que foi instituído o segundo domingo para a festa da misericórdia. Em determinado momento ouvi estas palavras: minha filha, fala a todo mundo da minha inconcebível misericórdia. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Neste dia estarão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graça sobre as almas que se aproximarem da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Neste dia estarão abertas todas as comportas divinas pelas quais fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como escarlate. A minha misericórdia é tão grande que por toda a eternidade nenhuma mente, nem humana, nem angélica, aprofundará. Tudo o que existe saiu das entranhas da minha misericórdia. Toda alma contemplará em relação a mim, por toda a eternidade, todo o meu amor e a minha misericórdia. A festa da misericórdia saiu das minhas entranhas. Desejo que seja celebrada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. A humanidade não terá paz enquanto não se voltar à fonte da minha misericórdia. E é isso, meus irmãos. A devoção do texto da Divina Misericórdia e também comemorar a festa da Divina Misericórdia no segundo domingo de Páscoa. Amém? Amém. Convido aqui o irmão e irmã que vai dar o testemunho. Maria José. Estou assim muito emocionada, né? Meu nome é Maria José, como o padre já falou, moro aqui na comunidade há muitos anos. Muita gente me conhece, eu acho que a maioria aqui na comunidade me conhece. Meu testemunho em relação à intercessão de Frei Miguel. Meu irmão é um paciente psiquiátrico. Dava muito trabalho à minha mãe, porque ele não queria tomar medicação, ficava agitado e tinha que se internar, né? Que todos sabem que um paciente psiquiátrico, se não tomar medicação, ele tem que ser internado. Quando ele estava agitado, minha mãe solicitou muitas vezes Frei Miguel. E Frei Miguel vinha em nossa casa, aconselhava ele e ele se acalmava. Quando Frei Miguel faleceu, minha mãe se ajoelhou e pediu a Frei Miguel que intercedesse junto a Jesus para que meu irmão pelo menos aceitasse a medicação, que seria melhor para ele e para todos. Assim foi feito. Frei Miguel intercedeu e ele aceitou a medicação e nunca mais ele foi hospitalizado. Até hoje, quando chegou a hora de tomar a medicação, ele disse: mamãe, já está na hora de tomar a medicação. Obrigada a Deus. E a Frei Miguel. E agora passo a palavra para Frei Florencio.
a Fraternidade Franciscana Monte Alberni, na pessoa da Verônica, tomou esta iniciativa de colocar em todas as igrejas que Frei Miguel construiu ou ajudou a construir um quadro do Frei Miguel, para que a comunidade se lembrasse quem foi que trabalhou para a origem da igreja e da comunidade católica. Foram muitas as igrejas que Frei Miguel construiu e depois se tornaram paróquias. São na base de umas 14. Fora algumas capelas que não chegaram a ser paróquia, continuaram capelas da igreja paroquial dos Inqueratados. Aqui, no conjunto Tiradentes, o Frei Miguel também ajudou a construir a primeira igreja, e aqui aproveito para parabenizar o capelão militar e a comunidade que respondeu para ampliar, como estou vendo, de uma maneira digna e realmente ao par da comunidade aqui, católica, que se desenvolveu e cresceu. Então, aqui estou vendo esta nova igreja de São Sebastião, da capelania militar. O motivo, você sabe que aqui havia uma corporação de militares, aqui no Tiradentes, aí é o nome Tiradentes, para construir esta capela. Inicialmente, Frei Miguel só queria fazer uma capela, agora já está uma igreja, podíamos dizer, já uma igreja matriz, que poderia ser muito bem digna de uma paróquia. Mas a capelania militar de São Sebastião está aqui, está com coragem. Eu admiro e parabenizo o pároco da paróquia por esta iniciativa de ampliar a igreja, que era menorzinha, que estava aqui nas costas, que vocês todos conheceram, e onde eu também celebrei Santa Missa muitas vezes. O Frei Miguel, vocês sabem, ele vinha a pé, lá do São Judas Tadeu até aqui para celebrar a missa. Naquela época era aos sábados. E a gente, todos os sábados, aqui vinha, quando o Frei Miguel não podia, eu também substituí. Por isso que é uma capela que está mais perto da igreja matriz de São Judas Tadeu, onde Frei Miguel caprichou com todas as suas capacidades de construtor. Frei Miguel não era um engenheiro formado em universidade. Tinha amigos engenheiros que o ajudaram quando se tratou de fazer o projeto técnico, como é chamado, me parece, para saber o tamanho das colunas, o ferro que pega, a grossura das paredes, o telhado, tudo. Esses engenheiros que ainda são amigos da gente, acho que aqui não precisaram quando se tratou de fazer a primeira capela. Bom, Frei Miguel, eu repito, vinha a pé aqui no Tiradentes para celebrar a sua missa. Você deve ter visto ele tantas vezes. Ao sábado à noite, ele descia lá do São Judas com a sua malinha, com a roupa para celebrar a missa para a comunidade
aqui no Tiradentes. Frei Miguel era um homem de Deus e um santo de Deus. E nós, frades, e a Fraternidade Franciscana Monte Alverne, franciscana secular, estavam na grande campanha para que a Igreja reconheça a santidade de Frei Miguel. Se eu perguntasse a vocês que conheceram o Frei Miguel, todos vocês conheceram o Frei Miguel? Levante o braço, por favor. Eu acho que tem todos aí. Ninguém não levantou o braço. Não é? Frei Miguel era um santo e vocês poderão testemunhá-lo, porque conviveram com ele, se confessaram com ele, ou batizaram alguma criança da família ou amigos com ele na igreja de São Judas Tadeu. A paróquia de São Judas Tadeu e os capuchinhos da Bahia e Sergipe, incentivados pela esta iniciativa da Fraternidade Franciscana Secular Monte Alverne, eis que está levando à frente a campanha da canonização de Frei Miguel, para que a Igreja reconheça e declare que Frei Miguel realmente foi um santo. Ouvimos há pouco um relato de uma graça que eu não conhecia, entre tantas que Frei Miguel concedeu a tantas pessoas e que, infelizmente, não foram registradas. E vocês sabem que a Igreja, para canonizar ou declarar um santo, precisa de milagres ou de graças milagrosas. O que a senhora falou aí tem uma intervenção de Deus. Quando Deus, por intermédio de um seu servo, como no caso foi o Frei Miguel, concedeu graças que, humanamente falando, são difíceis ou impossíveis. E Frei Miguel teve tantas destas graças que ele concedeu a tantas pessoas. Eu também sou testemunha disso, porque lá no São Judas Tadeu, muita gente vinha para se confessar e pedir favores espirituais. E Frei Miguel atendia a todos e concedeu a todos estas graças. Quantas pessoas que, humanamente falando, pela medicina, não podiam ter sido curadas, Frei Miguel curou. Tem muitas pessoas, infelizmente, muita gente, ou muitos desses casos, não foram registrados. E a Igreja, para declarar o seu servo santo ou beato, precisa destes sinais, que são intervenções divinas que Deus fez através de um servo especial, que foram santos, e entre eles nós sabemos que também Frei Miguel está. Nós estamos celebrando uma Santa Missa em todas as igrejas que Frei Miguel construiu, ou ajudou a construir, ou tomou a iniciativa, que são mais de umas 14, aqui no Rosaense, do Eduardo Gomes, Zona 7, e aqui embaixo no Agamenon, no Santo Pedro, na Veneza, lá onde tem a igreja hoje do Bom Pastor, e a igreja lá também do Maria do Carmo. Repito, em todas elas, Frei Miguel trabalhou. Mentalmente, Frei Miguel não era engenheiro que tinha se formado em universidade, mas ele tinha uma espécie de gênio. Entendia, captava a coisa e sabia. Quando o engenheiro ia e dizia, olha, aqui precisa, por exemplo, se tratava
de uma laje, de uma coluna, ele sabia qual era o tamanho do ferro ou do aço que precisa colocar entre o concreto. E ele adivinhava, mas tinha, por segurança e por exigências legais, precisava a assinatura de um engenheiro técnico. Havia 2 engenheiros que eram amigos de Frei Miguel e que faziam estes cálculos das igrejas. Entre todos, esta aqui do Tiradentes, a primeira pelo menos, não precisou de cálculo, que era muito simples. Frei Miguel já resolveu com a sua cabeça. Mas outras igrejas, como aquela do Eduardo Gomes, aquela do Agamenon, aquela do Rosa Herce, foram igrejas que exigiam a assinatura de um técnico. E Frei Miguel tinha 2 técnicos amigos dele, que não sei se estão vivos, se não foi um, já veio conhecer, se chamava José Mero, que morava lá, aquele conjunto novo. Tá bom, meus irmãos, se você compreender a coisa, quero apenas dizer que nós trouxemos aqui uma imagem do Frei Miguel. Frei Miguel, que foi colocado em todas as igrejas que construiu, e esta aqui é uma das. A imagem, eu não vejo, porque a gente não vê do lado da frente, que está coberta, mas vocês estão vendo, eu conheço. Esta imagem vocês vão colocar, não sei, na igreja nova ou na velha, como quiserem. Na igreja nova, eu parabenizo o povo aqui do Tiradentes, que arregaçou as mangas e empreendeu na construção de uma igreja. Esta pode muito bem já ser uma igreja paroquial, pelo tamanho que estou vendo. Parabéns e bom trabalho. E ao vigário, coragem. Que precisa coragem. Não, então eu só quero dizer que a igreja precisa destes sinais que são graças, ou melhor falando, a igreja chama de milagres. Vocês já ouviram esta expressão? Para fazer um santo, precisa milagres. Nós, Frei Miguel fez vários milagres que foram chamados de graças. Quantas pessoas que pela medicina, pela ciência médica, não podia nem estar viva, não podia curar, ficar boa, Frei Miguel curou. Eu sei de muitas, vários deram testemunho, mas muitos destes casos ficaram desconhecidos. Porque as pessoas não tiveram a coragem, não somente de falar e dizer, mas provar que a igreja é exigente. E não basta dizer, Frei Miguel, não sei, guariu uma doença impossível humanamente falando. Mas precisa que haja técnicos, os médicos, que declarem que, pela ciência médica, aquela pessoa que ficou curada foi curada por intervenção de Deus, pelo poder de Deus, que é o dono da vida, que nos deu a vida e que nos a concede até que Ele quiser. Então, aqui não era possível que o Tiradentes, esta igreja, que o Frei Miguel também trabalhou, iniciou, pudesse ficar fora. Já foram várias igrejas, onde entregamos o quarto do Frei Miguel, já tem outras que estão em programa, e o Tiradentes também vai ter o quarto da imagem de Frei Miguel, para que os pais velhos possam dizer à nova geração, esse frade aí foi um frade que ajudou a igreja a construir aqui a nossa igreja. Ele é santo, mas a igreja só declara santo se realmente ele fizer milagres reconhecidos pela igreja. Então, quem conhece pessoas que recebeu graça, quem recebeu graça e não comunicou, é o caso de fazer na frente e dizer, eu consegui uma cura, eu consegui outra coisa extraordinária por
a intervenção e pela santidade do Frei Miguel. Se vocês derem esse testemunho, se vocês escreverem, se vocês conseguirem provar, inclusive com documentos médicos, então vocês estão também colaborando para que Frei Miguel amanhã seja São Frei Miguel. Será que vamos chegar lá? Então, depende de vocês. Muito bem. Eu estou terminando, a Verônica também quer falar. Então, nós agradecemos ao Frei Florencio, parabenizamos a Verônica, a senhora Verônica, por ter escrito esse livro, né, que fala de Frei Miguel Ângelo como o anjo de Aracaju. Né? Eu falava na pregação que Deus nos envia anjos. E Aracaju recebeu um anjo, Frei Miguel. Esse livro eu ganhei, fotografado por Verônica. Ele está ali na mesinha, na entrada. Quando você chegar na igreja, 10 minutos antes, podem ir folheando para conhecer um pouquinho a história do Frei Miguel Ângelo. E agora vamos pedir a Deus que abençoe o quadro de Frei Miguel, que permanecerá entre nós, em nossa igreja. Que esse quadro seja o sinal da santidade que Deus permitiu ao Frei Miguel. E que por meio dele venham muitas vezes para a nossa igreja, para cada um de nós, para as nossas famílias. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus, fonte de santidade, fonte de bênção, nós vos pedimos que abençoeis este quadro de Frei Miguel, que ele, como vosso servo, possa rogar a vós graça e bênção por todos os irmãos e irmãs que olharem para esse quadro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre. Amém. Obrigado, Frei Florencio. Obrigado à Fraternidade do Monte Alverne, aos irmãos e irmãs